Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos muito gratos a Deus, irmãos, por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos concede de estarmos aqui em mais um culto setorial, louvando a Deus, glorificando o seu santo nome, junto com os amados irmãos do setor 7, do setor 8. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um, abençoando também o nosso pastor Zé Carlos de Lima, nosso pastor Álvaro. Deus continue abençoando grande e poderosamente. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38. Desde ontem que estamos ali na congregação do Laus Puriti, agradecendo a Deus por 40 anos do conjunto infantil Vida Feliz. Amanhã estaremos novamente ali à tarde com o nosso Aviva Kids, e domingo é o nosso encerramento dessa festa tão linda de 40 anos de louvor dessas crianças que têm servido a Deus com alegria. Quem achou, irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 38, diga amém. O texto da palavra de Deus diz assim: indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem diz amém? Meus amados irmãos, aqui nós estamos diante da história de duas mulheres, Marta e Maria, mulheres que são irmãs, mulheres que impactaram de alguma forma o ministério de Jesus, a história de Jesus, mas mulheres que tinham um comportamento totalmente diferente. Maria, quando nós falamos de Maria, nós lembramos aquela mulher adoradora. Quando nós falamos de Maria, nós lembramos daquela mulher que sempre queria estar próximo a Jesus para aprender, para ouvir dele. Já quando nós falamos de Marta, nós falamos naquela mulher que era mais envolvida com os trabalhos do dia a dia, com os trabalhos seculares, com as obrigações seculares. Sendo que, irmãos, às vezes a gente critica tanto a nossa irmã Marta, às vezes a gente bate tanto na nossa irmã Marta, mas quando a gente compara a nossa rotina de estudo, de trabalho, do dia a dia, das lutas e do labor diário, nós nos parecemos muitas vezes mais com a Marta do que com a própria Maria. E veja o contexto dessa palavra. Marta e Maria estavam agora recebendo uma visita ilustre na sua casa. Elas estavam recebendo a visita de Jesus. E os irmãos sabem que Jesus não andava só. Jesus andava no mínimo com 12 discípulos com ele. Dizem alguns comentaristas de Bíblia que quando Jesus chega na casa de Marta, na casa de Maria para essa visita, ele estava acompanhado de 70 pessoas. Agora olhe para cá, imagine amanhã ou num domingo, na hora do almoço, em pleno meio-dia, chega na sua casa uma pessoa ilustre para lhe visitar. E essa pessoa não vai só, ela vai com mais uma dezena ou 2 dezenas de pessoas. Imagine como é que você fica. Talvez você diga: não, irmão, eu vou ficar esperando a visita sair e a gente só almoça depois que a visita foi embora. Mas Marta não quis fazer isso. Ela quis preparar uma refeição. Agora, irmão, imagine
Numa casa que tem 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. Agora preparar refeição para 70. Imagine como não estava a cabeça dessa mulher. Essa mulher corria para um lado e para o outro, querendo ofertar o melhor, querendo apresentar o melhor. Não era qualquer pessoa que estava na casa, era Jesus, irmão, que estava na casa. Então ela não queria colocar qualquer coisa na mesa, ela queria preparar o melhor cardápio, ela queria colocar a melhor prataria, ela queria colocar os melhores suplá, ela queria colocar as coisas tudo combinando, os melhores talheres. Não ia colocar Jesus para comer em qualquer talher, para comer qualquer tipo de comida. Então ela estava querendo preparar o melhor. Talvez você estava, ou no lugar dela, queria fazer da mesma forma. Só que enquanto ela está ali, no corre-corre, olhando para um lado, olhando para o outro, procurando o melhor cardápio para colocar na mesa para Jesus, o que é que ela observa? Ela observa os discípulos sentados, e no meio daquele monte de discípulos, a irmã dela, Maria, que na cabeça dela deveria estar ajudando ela nos afazeres domésticos. Maria estava ali sentada, querendo aprender, querendo adorar, querendo servir, querendo conhecer a Jesus. Louvado seja Deus. Você diz glória e você diz amém, porque você não era Marta. Marta, quando olha essa situação, ela fica, eu imagino ela fazendo sinal para Maria: Maria, vem me ajudar. Maria, vem cá, tem uns pratos para você lavar. Eu fico, irmão, imaginando Marta gesticulando para Maria ir ajudá-la, mas Maria estava envolvida ali no aprendizado de Jesus. Como se Maria não respondia ao chamado de Marta, aí Marta agora fala com Jesus, diz: Jesus, o senhor não está vendo que eu estou aqui trabalhando sozinho? Porque na cabeça da gente, de muitas pessoas, ele está trabalhando sozinho. Irmão, nessa igreja só eu canto, nessa igreja só eu prego, nessa igreja só eu dirijo. Se eu sair dessa igreja, a igreja está acabada, porque precisa de mim para fazer, porque precisa de mim para pregar, porque precisa de mim para ensinar, porque precisa de mim para cantar. Querido, oh glória, a igreja tem mais de 2000 anos. Se você sair, não vai se acabar. Se você sair, Jesus levanta outro, porque foi ele que disse: oh glória, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode faltar o cantor do dia, mas não pode faltar Jesus. Pode faltar o pregador renomado, mas não pode faltar Jesus. Oh glória, oh glória. Oh irmão, você nunca foi em um culto não, em que o pregador renomado não pôde vir, em que o pregador renomado não chegou, o avião atrasou, o cantor não chegou, e a gente olha para aquele irmão que está ali no meio e diz: o pregador não chegou, mas Jesus está mandando eu dar oportunidade ao irmão fulano. Oh glória, oh glória. E às vezes não tem anel no dedo, nem diploma na parede, mas quando irmão fulano, irmã fulana começa a proclamar a palavra, o céu se abre, a glória se manifesta, porque o que não pode faltar é Jesus, e ele está na casa. Oh glória, ele está na casa. Você já sentiu a presença dele nessa noite? Aproveite para adorar, aproveite para glorificar, porque ele está na casa. Oh glória, oh glória. Oh irmão, não é que o que Marta estava fazendo era errado, não, mas o que Maria estava fazendo tinha peso de eternidade. O que Marta estava preparando para Jesus ia ter algumas horas de duração, mas depois o efeito daquela alimentação passava, tinha que se alimentar de novo. Mas o que estava diante de Maria era melhor, porque tinha peso de eternidade. Porque existia um segredo, irmão, a diferença entre Marta e entre Maria. Marta abre a porta da casa, Maria abre a porta do coração. Oh glória, Marta queria servir a Jesus, Maria quer conhecer a Jesus.
Marta quer apresentar o melhor cardápio para alguém olhar e dizer: tu viu a comida que Marta preparou? Só que o foco ali não era Marta, o foco ali era Jesus. Jesus. O elogio ali, irmão, não era para Marta, o elogio era para Jesus. Oh glória! Oh glória! Porque tem irmão que às vezes ele vai começar a pregar, aí ele diz: irmão, eu preguei em tal canto, foi 10 batismo. Eu fui pregar semana passada, foi 10 salvação. Não, meu filho, o foco aqui não é você, o foco é Jesus. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que levanta. Oh glória! Se o foco é Ele, então adore a Ele nessa noite, exalte a Ele glorifique a Ele nessa noite, porque Ele está na casa. Oh glória! Querido, Jesus, Ele não precisa ser impressionado pelas nossas competências e habilidades. Marta estava querendo impressionar Jesus, mas a gente não precisa impressionar, a gente precisa adorar. Oh glória! Porque Deus, irmão, Ele não se impressiona com essas coisas. A Bíblia diz que Deus olha do céu à terra, Ele não se impressiona com a riqueza de Jó, mas Ele diz: observasse tu o meu servo Jó, homem temente, homem reto, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Deus, Ele não se encanta com o tamanho da minha Bíblia, Deus não se encanta com a profundidade do meu conhecimento, mas Ele procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Oh glória, cadê os adoradores nessa noite? Oh glória, oh glória, eu estou terminando. Oh glória, oh glória, porque irmãos, às vezes a gente está tão envolvido no serviço a Deus, que escreve do Deus do serviço. A história diz que uma vez um homem ficou doente, muito enfermo, obreiro da casa do Senhor, e esse homem ficou muito incomodado com a enfermidade, e ele disse: não, eu tenho que sair daqui, a obra está sofrendo, eu tenho que sair daqui, e agoniado porque queria sair do hospital. E agora Deus vai e fala no coração dele, e disse: eu precisei lhe parar, para você ter tempo de conversar comigo. Oh glória! E é por isso, irmão, quando a gente chega na igreja, a gente às vezes tem que esquecer dos problemas de casa, a gente tem que esquecer o celular, a gente tem que esquecer tudo isso para se envolver na... Se esperasse, não resolvia o problema. Se ele se agoniasse, não resolvia o problema. E o que foi que ele fez? Contou uma história para o Senhor. Oh glória! Pega essa receita nessa noite. Nessa noite. Marta, Marta, tu estás ansiosa, mas para essa Marta ansiosa, Ele diz nessa noite: tranquiliza o teu coração. Tranquiliza a tua alma, e só faz adorar. Oh glória, porque Ele ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tranquiliza a tua alma, Marta, tranquiliza o teu coração, Marta, porque nessa noite Deus, Ele está trabalhando, Deus, Ele está operando, e Ele traz calmaria para a tua alma. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14. Quero nesse momento, enquanto os irmãos encontram, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor José Carlos de Lima, como também do nosso querido pastor Álvaro Cavalcante. Queremos agradecer a oportunidade e a confiança que eles nos concedem, e nessa oportunidade de nos transmitir algo da parte de Deus, como também quero louvar a Deus a vida dos nossos queridos pastores, setor 7, setor 8, e de toda a igreja aqui presente nessa noite. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.
Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 15. Estava me lembrando a última vez que preguei no culto setorial. Foi eu que preguei, o pastor Gênesis. Hoje o pastor Gênesis foi a minha pessoa. O carro dele é 2.0. O meu é 1.0, eu vou mais devagar. Então, os irmãos me compreendam. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: a parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou a seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo, rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao senhor da casa. Então o pai da família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Que Deus aplique esse texto sagrado em nossos corações. Queridos irmãos, Jesus estava em uma reunião e alguém chega para Jesus e no versículo de número 15 ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino dos céus, ou no reino de Deus. E Jesus, quando ele vai dar a resposta, ele dá a resposta por meio de uma parábola. E Jesus ele usa a questão da cultura do povo de Israel para trazer uma explicação que é muito interessante. Porque Jesus ele vai falar de um certo homem que ele resolve fazer um grande banquete e convidar as pessoas mais próximas àquela família para participar daquela ceia. Entra a questão da cultura ao povo de Israel, que naquela época, para se convidar alguém, era por 2 etapas. Fazia primeiro o convite de forma antecipada, para que os convidados ele confirmasse a sua presença na festa, ou no banquete, ou no evento. E assim aquele homem o fez, mandando convidar os seus amigos mais próximos da família. E é interessante porque a Bíblia ela vai nos mostrar que os convidados não eram poucos, eram muitos. E quando vai se aproximando o evento, ou um dia antes do evento, ou no mesmo dia do evento, vem a segunda parte do convite. É quando o homem ele manda os seus servos avisar aos convidados que a festa, o banquete já estava preparado, tudo já estava pronto para aquele evento.
E aí nós nos deparamos que quando aquele servo sai à busca dos convidados, aqueles homens começam a dar desculpas para não participar do banquete daquele pai de família. E a Bíblia ela vai nos mostrar que o primeiro vai dizer aquele homem ao servo, dizendo: olha, eu comprei um campo, preciso ir vê-lo. Daí a gente para um pouco e observa: quem vai comprar uma terra sem ver? Quem vai comprar um campo para plantar alguma coisa sem saber que vai ter algum futuro? Veja que a desculpa daquele homem, ela não se encaixa muito bem. Em nossas palavras, vamos dizer que foi uma desculpa desfarrapada. E aquele homem diz: olha, eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Que me tenha por desculpa, pois eu não vou poder comparecer a essa festa. O segundo, ele olha para o servo e vai dizer: olha, eu comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-lo. E a gente para um pouco e observa que as juntas de boi servia para 2 propósitos: para arar a terra, ou então para servir de carruagem. E quem vai comprar 10 bois sem nunca vê-lo, sem prová-los, sem saber que presta para o serviço? A desculpa novamente diz: olha, comprei e não posso ir. O terceiro vai dizer: olha, acabei de me casar, estou em lua de mel, não vai dar para eu chegar nessa festa. E aí vem uma questão muito interessante, porque quando o Senhor, o pai da família, escuta aquelas desculpas, e aí vem uma questão interessante, porque era uma desfeita muito grande confirmar a sua presença numa festa e no dia da festa não comparecer. Veja que a Bíblia vai nos dizer que o pai da família, ele se indignou. Em outra tradução vai dizer que ele ficou irado com aquelas palavras que ele ouviram de desculpa daqueles convidados. Imediatamente ele chama os servos e diz: olha, vem cá, eu tenho uma tarefa para vocês. Vão pelas ruas, pelos bairros da cidade e tragam para a minha festa, bendito seja o nome do Senhor Jesus, pessoas pobres, aleijados, mancos e cegos, não importa a classe social deles, eu quero que a minha casa ela fique cheia. Aleluia. E a Bíblia ela vai nos dizer que o servo sai e pega aquelas pessoas, mas quando ele volta, glória a Deus, ele observa e diz: olha, como o Senhor mandou fazer, eu fiz, mas ainda há lugar nesta festa. Ele disse: agora então vá novamente, vá pelos atalhos, vá pelos caminhos, insista com os povos, aleluia, e traga eles para a minha casa, porque eu quero que a minha casa ela fique cheia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E assim o servo faz. Mas daí a gente para um pouco, e quando a gente observa toda parábola da Bíblia, ela tem uma referência, e a referência é justamente para o povo de Israel, trazendo aqui a aplicação para nós. O que Jesus ele vai nos ensinar, bendito seja o nome do Senhor Jesus, é que Deus ele preparou uma grande festa, convidou as pessoas mais próximas, que era a nação de Israel, dizendo: Israel, eu tenho um grande banquete para vocês comer, eu tenho uma grande festa para vocês. Mas o povo de Israel não quis. O povo de Israel recusou o convite do mestre. Aí o mestre chama os seus discípulos, chama os seus apóstolos e diz: agora vocês vão para a terra dos gentios, traga o povo de lá para cá,
porque eu quero que a minha casa ela se encha, que a minha casa ela fique cheia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E quando a gente para e olha, irmãos, a gente vê o resultado disso. Por quê? Porque aí vai se cumprir o que a Bíblia diz, que vem gente de todas as nações, de todo lugar, porque o povo de Israel não quiseram participar do banquete do mestre. Mas daí vem uma questão interessante para nós, em que isso se aplica para conosco. A gente estamos diante, irmãos, de um tempo que Deus ele está convidando, Deus está chamando, aleluia, e tem muita gente dando desculpa para não participar do banquete de Deus. Tem muita gente recusando, estão mais envolvido com as coisas do mundo, com as coisas lá de fora, do que com o convite que Deus tem preparado para ele, porque existe um banquete. E esse banquete ele já está pronto para a igreja de Deus. Este banquete já está preparado. E a igreja que representa agora os servos do Senhor, a igreja ela tem uma obrigação de sair pelas ruas, de sair pelas favelas, de sair pelas comunidades. Não importa a posição social das pessoas, o que importa é que o mestre ele dá uma ordem para nós, dizendo: olha, sai pelos caminhos, vai convidando, não importa se ele é cego, se ele é aleijado, se ele é manco, se ele é pobre, se ele é rico, convida, insista com ele, traga para a sala do banquete. Aleluia. Por quê? Porque quem não aceitar o convite do mestre, versículo de número 24, ele vai dizer que eles não vão comer da ceia do Senhor. Observe que no primeiro versículo ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Estamos diante de uma promessa muito interessante. E a Bíblia ela vai nos dizer, e eu estava falando isso aqui terça-feira lá na congregação, que existe um banquete especial que Deus ele tem preparado para a noiva do Cordeiro. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. E naquele dia, quando essa igreja que está aqui nessa noite, ela for tomada, sair desta terra, ela ser raptada à força, porque arrebatamento quer dizer tomado à força. Quando essa igreja aqui, ela for arrebatada, e Paulo ele vai escrever aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 em diante, ele vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. E quando a igreja do Senhor ela se encontrar nos ares com o mestre, aleluia, duas coisas vão acontecer. O tribunal de Cristo, cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que nós fizemos aqui, de bom ou de ruim, nós vamos prestar conta diante do mestre. Mas quando recebemos de Deus o seu galardão, vamos ouvir do Senhor ele dizer: vinde bendito de meu Pai, labai me camancho facia, possuí por herança um reino
que está preparado desde a fundação do mundo. A igreja do Senhor, ela vai entrar agora nas bordas do Cordeiro, neste grande banquete, e aí vai se cumprir aquilo que Jesus falou e Mateus escreveu, quando na Santa Ceia Jesus ele disse: ei, e vocês não comerão mais do fruto até que se cumpra no reino de meu Pai, porque no reino de Deus ele tem um banquete para aqueles que foram convidados, para aqueles que aceitaram o convite do Mestre. Naquele dia, diz a Bíblia, que nós receberemos veste de linho finíssimo. Naquele dia, o Deus de Israel, ele tem preparado vestes resplandecentes para a sua igreja. Naquele dia, a noiva do Cordeiro, oh glória a Deus, ela vai se vestir de veste de linho finíssima, e naquele dia a noiva do Cordeiro, ela se sentará na mesa com o Senhor. Aqui na Santa Ceia, os diáconos ele vai servindo a mesa. Naquele dia, Jesus de Nazaré, oh glória a Deus, oh glória a Deus, ele vai passar um por um, servindo a sua noiva, servindo a noiva do Cordeiro. E naquele dia você vai se banquetear com o Senhor da glória. Oh glória a Deus, porque o Mestre ele vai fazer questão de te servir, e vai se cumprir aquilo que está lá no Apocalipse. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo pranto e toda dor. Aqui vai cessar, mas a igreja do Senhor naquele dia, oh glória a Deus, vai entrar no estado de gozo eterno, porque viver a eternidade é alegria e paz e gozo para todos sempre. Amém. Faça um segundo de reflexão, não digo nem um minuto. Para assim, pense na palavra que você ouviu agora. A gente se preocupa com tanta coisa daqui, né, irmão? Às vezes está no culto e está preocupado. Meu Deus, o que será? E Jesus voltando, e Jesus voltando, e Jesus voltando, e Jesus voltando. Os sinais estão aí, né? E a igreja será arrebatada. Não abrir. Não abrir? É rápido.